Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Davi, um exemplo prático de espera. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em 1 Samuel, no capítulo 16, nos versos 12 e 13. E aqui a Bíblia nos diz o seguinte: Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. No capítulo 16 de 1 Samuel, do versículo 1 a 13, o jovem Davi foi ungido por Samuel como rei. No entanto, foi uma longa jornada desde os campos de seu pai, Jessé, até o trono em Jerusalém. Sem dúvida, algumas vezes ele se sentiu no meio de um crisol. Primeiro, o rapaz foi chamado para tocar música para acalmar o espírito perturbado de Saul, conforme 1 Samuel 16. Depois, ele se tornou o herói de Israel quando matou Golias em 1 Samuel 17. Então, por muitos anos, Davi fugiu para salvar sua vida. Tanto Saul quanto seu filho Jonatas sabiam que ele estava destinado a ser o próximo rei de Israel. Mas Davi não fez nada para promover seu destino dado por Deus. Na verdade, ele parecia fazer o oposto. Mesmo quando Saul tentou matá-lo, e Davi cortou um pedaço do manto do rei, ele desejou nunca ter feito isso, conforme 1 Samuel capítulo 24, versos 5 a 7. Em outra ocasião, quando Saul tentava matar Davi, ele se recusou a matar o rei, mesmo tendo oportunidade. O que está escrito em 1 Samuel capítulo 26, do verso 7 a 11. O fato é que quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua própria jornada em uma frase curta: não pegue o que Deus ainda não te deu. Repito, não pegue o que Deus ainda não te deu. Os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo. No entanto, isso pode exigir muito tempo de espera. Os brotos de feijão podem crescer em poucas horas, enquanto um carvalho pode levar muitos anos. Porém, quando os ventos fortes vierem, a árvore não será arrancada. A história de Davi é um grande exemplo de paciência. Deus escolheu Davi com a visita de Samuel à sua casa com seus irmãos e seu pai. Deus, através de Samuel, ungiu Davi e disse que ele era o rei de Israel. Ele seria um dia aquele que ocuparia o trono. Mas quantos anos isso levou? E quantas outras tentativas de assassinato ele foi alvo de Saul? Mas Davi esperou. Ele teve a chance de matar o rei algumas vezes, mas ele não fez, porque ele confiou na promessa de Deus. E ele sabia, mesmo que isso levasse uma vida toda, Deus iria cumprir a promessa. Ele não se precipitou. Ele não tentou resolver as coisas do jeito dele. Ele esperou. Deus não falou que iria realizar isso. Deus não falou que ele seria rei, e ele confiou. Quantas lições a gente tira disso? Uma delas é essa: não tentar resolver as coisas do nosso jeito. Não se precipitar. E tem uma que eu gosto bastante de pensar sobre o exemplo de Davi, a forma como ele respeitou o rei Saul. Saul também havia sido ungido como rei. Tudo bem, Saul desperdiçou, jogou fora, zombou, blasfemou de Deus em muitas situações terríveis e acabou perdendo esse direito. Ok, mas Davi era um homem de respeito, de caráter. Ele jamais tocaria um dedo sequer naquele homem que um dia foi ungido de Deus. Isso mostra o tamanho de respeito e caráter que Davi tinha. Davi respeitava o rei, a unção que ele havia recebido. O que isso interessa para nós?
Nós precisamos ter essa mesma noção de respeito que Davi tinha por Saul, por nossos líderes. Eu entendo perfeitamente que vivemos tempos tenebrosos em todos os aspectos da sociedade. Social, político, religioso, é complicado. Mas o cristão foi chamado para ser o sal da terra. O diferencial. Temos que respeitar os nossos líderes. Temos que começar, por exemplo, a respeitar os pais. Benção pai, benção mãe, benção avó, benção avô, benção tio, benção tia. Começa aí. Temos que aprender a respeitar nossos professores. Por ser uma profissão abençoada por Deus, eles merecem toda a nossa consideração. Temos que orar pelos nossos professores, ainda mais nos tempos de hoje. O respeito deve ser dado também para os líderes da igreja. Essas pessoas que de coração se entregam ao ministério da palavra, do aconselhamento e da instrução, conforme Deus deixou em sua palavra, a Bíblia Sagrada. Temos que ter respeito, inclusive, pelos nossos governantes. Orar por eles. Você consegue entender agora o quanto às vezes nós estamos desviados do plano de Deus? Até nessas coisas. Davi é uma lição prática até hoje. Nós continuamos aprendendo do exemplo de homens como Davi. Paciência, confiança em Deus, mas também respeito. Respeito pelos líderes. Respeito por aqueles que Deus colocou acima de nós para nos ajudar. Que Deus te abençoe muito. E ao encerrar, deixo o texto da leitura bíblica de hoje, que está em Ezequiel do capítulo 30 ao capítulo 32. Um grande abraço. Que o Todo-Poderoso Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá.